Bom estarmos juntos, mais uma vez, reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo como comunidade. Estamos finalizando o mês de janeiro, o ano se iniciou e já está muito veloz, já está acabando o mês de janeiro, passa rápido demais, e criamos um caminho, esses 3 primeiros domingos, um caminho de pensamento, a qual nós construímos muitas coisas legais nas nossas celebrações. Se você não pôde estar conosco todos os cultos, todas as celebrações, te convido a ir lá no YouTube, está todas as nossas celebrações, nossas mensagens lá, para você poder pegar todos os nossos pensamentos, aquilo que nós construímos nesse mês de janeiro. E hoje iremos concluir, finalizar esta linha de pensamento, falando sobre a salvação integral. O pastor, ele construiu esse mês, essa ideia dessas mensagens, e hoje iremos finalizar isso, com este tema, salvação integral. Semana passada, falei sobre um caminho de cura, de um tipo de jejum, a qual Deus quer receber, um tipo de consciência de adoração, um tipo de filho e filha, a qual Ele quer que nós nos tornemos e servimos Ele. Um caminho de justiça, um caminho de solidariedade, um caminho de compaixão aos pobres, que quebramos todas as formas de sistemas que imprime a opressão, que quebramos todas as correntes, que trabalha para explorar e para castigar tudo que é tipo de vida e de ser diante do mundo. Esta é a consciência a qual eu falei desse tipo de jejum na semana passada. E hoje eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 6. Romanos capítulo 8, versículo de número 6. A vida pelo Espírito. Falamos muito de amor hoje, as canções falam muito de amor. A nossa irmã Gisele iniciou o culto falando que nada nos separa do amor de Cristo, inclusive em Romanos capítulo 8. E hoje eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, lemos a Tua palavra, Pai, a qual é viva em nossos corações hoje. Que nós possamos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações e podemos guardá-las dentro do nosso coração com todo o amor e carinho. E que nós possamos, Senhor, entender e compreender a Tua palavra e colocar como viva dentro de nós e praticarmos
e segui-la, Senhor, porque sem a Tua palavra, nós não podemos e não conseguimos viver, andar, caminhar, mas que nessa noite possamos ser terras para receber a Tua palavra, Senhor. Uma terra boa, Pai, para que podemos vivê-la e dar muitos frutos. Esta é a minha oração nessa noite. Que o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia, venha nos conduzir e nos ensinar pela Tua palavra. Amém. Vivemos no século 21, onde o mundo é globalizado, onde nós temos informações, temos a internet e podemos ter conteúdos, pensamentos e obter uma consciência clara na nossa existência. O mundo hoje é globalizado, sabemos tudo o que acontece. Um jogador de basquete hoje caiu com o seu helicóptero, questão de horas, o mundo inteiro está sabendo. Temos informações do mundo inteiro. Temos consciência de tudo o que acontece e afirmamos isso, temos essa consciência. E temos uma convicção do Cristo, do Deus a qual nós servimos. Estamos no século 21 com tudo isso. Temos as fontes para podermos crescer, para podermos aprender, para podermos adquirir um conhecimento sobre a história de Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Mas assim passaram 20 séculos da manifestação absurda do amor de Cristo. E o mundo produz a cada dia que passa um mal, a guerra não cessa, o egoísmo não para de brotar dentro do ser humano. Mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com de tudo que foi falado, tudo que foi pregado por Jesus, se passaram 20 séculos e a humanidade continua produzindo ódio, continua produzindo rancor, raiva. Eu não consigo entender, porque afirmamos muitas coisas, falamos muitas coisas, mas a nossa mentalidade ainda não compreendeu o mistério de Jesus, o caminho de Jesus. Nós temos a consciência disso. Eu creio que todos nós temos a consciência de quem Jesus foi, de quem Jesus era e de quem Jesus é. Essa consciência está dentro de nós, na nossa mente, mas a nossa mentalidade continua produzindo morte, continua produzindo raiva, continua produzindo ódio. E o apóstolo Paulo, ele relata isso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei, nem pode fazê-lo. Por que ela não submete à lei? Porque nós somos incapazes, por nós mesmos, de cumpri-la, de realizá-la. Por nós mesmos somos incapazes de viver esse amor a qual nós cantamos hoje. Nós não cumprimos a lei porque não pode fazê-lo, nós não podemos cumprir, porque por nós mesmos,
Nós não conseguimos. Pela nossa mentalidade humana, aonde habita o pecado, só consegue produzir morte. A nossa mentalidade, ela não consegue, por si só, produzir a vida. Então o primeiro passo é nós reconhecermos que nós não somos capazes, sozinhos, de praticar e de realizar este amor. Por nós mesmos, nós não somos capazes de praticar a lei do Senhor. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles é o reino de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, nós somos bem-aventurados, porque tudo é por Ele, e tudo é para Ele. E Paulo, ele teve essa consciência. Ele fala, por mim só não consigo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. O corpo é nosso, mas a mentalidade tem que ser Cristo. O corpo é nosso, o pecado está em nós, mas a mentalidade para dar vida, para ser realizada, tem que ser a mentalidade de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque os meus passos não são mais meus, são do Senhor Jesus. O caminho não é mais meu, mas é do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a consciência de um evangelho, mas se eu não viver pela mente de Cristo, em Gálatas capítulo 2, tem uma história muito interessante, de Paulo e Pedro. Pedro vivia duas personalidades, duas pessoas. Pedro, quando ele andava com os gentios, ele era um. Mas quando ele andava com os judeus, Pedro, ele se comportava de uma forma diferente. E Paulo, analisando aquilo, Paulo, ele fala assim, olha, isso é hipocrisia. E Paulo, ele conversa com Pedro, fala, Pedro, você não pode fazer isso, porque aí não está o evangelho. Com os gentios, Pedro se comportava de uma forma, mas quando chegavam os judeus, Pedro já era uma outra pessoa, fazia aquela política. E Paulo, olhando para isso, falou, olha, o reino de Deus não está nessas coisas. O reino de Deus não está aí. E Paulo fala assim no versículo 14, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como um gentio, e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem com os judeus? Por que Pedro fazia isso? Ele tinha consciência do evangelho, mas a sua mentalidade ainda não andava em todos os lugares com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade do evangelho. Aí Paulo fala assim, no versículo 19, no versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. No versículo 19 ele fala: pois por meio da lei eu morri para a lei, e a fim de viver para Deus. Paulo era um cara muito importante para os judeus. O pastor já pregou várias vezes sobre Paulo, o conhecimento que Paulo tinha, a postura que Paulo era para os judeus, o poder que Paulo tinha para os judeus. Paulo tinha consciência e a mentalidade dos judeus. Mas Paulo falou: olha, a minha vida morreu na cruz. E tudo aquilo que eu era como judeus, eu não sou mais. Porque hoje a minha mentalidade não é mais a dos judeus, mas sim a minha mentalidade hoje é de Cristo. Eu tenho a consciência completamente de quem eu era, de quem eu fui e do poder que eu tinha. Mas quando nós colocamos a mentalidade de Cristo que dá vida, todo o egoísmo, tudo aquilo, todo o poder, tudo aquilo que inflama a vida não pertence mais. Paulo ele largou tudo, porque hoje ele não vivia mais para a sua mentalidade e pela sua consciência. Hoje o corpo dele não era mais importante. A partir do momento que nós começamos a pôr a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós conseguimos começar a produzir vida. O nosso corpo não é mais, a espiritualidade vem em primeiro lugar do que o nosso corpo, do que a nossa vida, do que o nosso pensamento, do que a nossa consciência. Paulo, ele não queria que Pedro parasse de andar com os gentios, só andasse com uma tribo. Paulo não falou para Pedro, falou: Pedro, você só vai andar com os gentios ou você anda com os judeus, você tem que escolher. Paulo não falou isso. Paulo falou: olha, Pedro, quando você estiver com os gentios, você seja Pedro, e quando você estiver com os judeus, você seja Pedro. Você manifesta o evangelho de Deus com os gentios e manifesta o evangelho de Deus com os judeus também, o evangelho de Deus com os judeus. Não há uma proibição: agora que eu sou crente, agora que eu tenho uma mentalidade de Cristo, eu não vou poder frequentar qualquer lugar. A minha postura, a minha vida tem que ser diferente. Não, pelo contrário, nós temos que ir por todos os lugares, porque nós somos luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala: nós somos a luz do mundo. E quando você acende uma tocha, você não coloca embaixo de uma partilheira, você coloca num lugar de destaque, para a luz clarear. Você não se esconde, você vai levar luz. Imagine se a mentalidade de Cristo, do Evangelho, tivesse em todos os lugares. Imagine comigo, se todos os líderes deste mundo tivessem a mentalidade de Cristo. Não ia ter mais morte, não ia ter guerra, não ia ter fome no mundo. Não ia ter nada dessas coisas, porque a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, ia estar resplandecendo em todos os lugares. Mas as pessoas vivem como Pedro estava vivendo, da igreja, com a comunidade, com aquele grupo de pessoas. Eu tenho esse pensamento, mas em determinados lugares eu não tenho mais.
esta mentalidade. Imagine se os nossos políticos tivessem todas as mentalidades de Cristo. Não ia haver muros, não ia haver separação, não ia haver guerras, não ia haver fomes. Imagine se a igreja fizesse o seu papel diaconal. Imagine se a igreja tivesse a mentalidade, não andasse como Pedro estava andando, mas tivesse a mentalidade de Cristo, em um papel diaconal, de servir, de cuidado com a sociedade, em vez da inflamação de egos, de poderes. Como eu falei na semana passada, a nossa ótica e a nossa hermenêutica, ela tem que ser Cristo. A nossa chave hermenêutica, ela tem que ser Cristo. Ela tem que ser Cristo. Mas a igreja, ela está presa em um sistema, em dogmas, em doutrinas, em regras, que não condizem com a cristologia, com o caminhar, com a vivência, com a produção que Jesus fez. A igreja, ela está perdida, como Pedro estava ali, fazendo um jogo, e perde a essência, o mistério da cristologia, da história, da prática, a qual Jesus, ele realizou. Porque a vida integral, estamos falando de salvação integral, a vida integral, ela não é sistematizada, ela não tem um sistema. Jesus, ele não tinha um sistema. Jesus, ele não era organizacional, tinha uma regra, uma cartilha. A vida integral não tem essas coisas. Tem um padrão. A vida integral, ela é baseada no amor. Ela é contextualizada. Ela é contextualizada naquele momento e naquela situação. Ela não tem um sistema feito. A teologia não tem um sistema feito, finalizado. É essa maneira que você tem que viver, é essa regrinha que você tem que seguir, é esta cartilha que você tem que seguir, esses passos, esses 7 passos que você vai ter que realizar para você obter alegria no seu coração, para você que ter vitória, para o amor de Deus estar próximo de você. Ela não tem esse sistema. A vida integral, ela é contextualizada. Semana passada eu falei de uma família quando nós visitamos, aqui em Botucatu, a qual nós levamos nosso ombro amigo, o nosso amor, o nosso apoio. Uma família de uma senhora de 74 anos, com 6 netos, morando num barraco, não tinha nem gás na casa dela. Aí eu chego na casa daquela mulher com um sistema, e falo para ela: olha, Jesus te ama, e Ele quer te levar para o céu. E faço uma oração para ela e falo: olha, você precisa aceitar Jesus. Mas aquela mulher está morrendo de fome. Jesus não faria isso com ela. Ele não tem um sistema pronto para mim e para você. Eu li hoje na oração, Jesus fala: vinde a mim,
todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu cansaço, o meu peso não é o seu. O seu peso, o seu cansaço às vezes não é o meu. Imagine comigo, pensa comigo, se eu encontro com um executivo de uma multinacional, um homem poderoso, um homem rico, cheio de influência. Aí eu chego até ele e falo assim: olha, eu vim aqui te trazer uma cesta básica. Ele vai olhar para mim e falar: você é louco? Eu não preciso disso. O reino de Deus, ele é contextualizado. A angústia daquele homem, o peso daquele homem, a carga que aquele homem está levando, não é uma cesta básica. Às vezes é um ombro amigo. Ei, estamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos ter comunhão, vamos ter uma resenha junto, vamos partilhar a mesa. Que o Espírito Santo, a graça do Senhor vai invadir o seu ser, vai trazer uma mentalidade de Cristo, e a mentalidade de Cristo é vida. É vida, como nós lemos. A mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas como que eu quero levar paz? Como que eu quero levar vida se a minha mentalidade ainda é do meu corpo? Se a minha mentalidade ainda, a minha consciência ainda não está em Cristo? Aí eu produzo morte, aí eu produzo muro, aí eu produzo guerra, aí eu produzo só aquilo que vai saciar o meu ego, vai saciar a minha vida. E eu pensando nessa possibilidade de eu conversar com esse camarada, com esse executivo, e eu lembrei de uma história muito interessante, que está em Lucas, capítulo 19, de um camarada chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, poderoso. Zaqueu era um homem com as suas posses. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar pela banda dele, ia passar perto da sua quebrada. E Zaqueu falou: esse Jesus aí, a fama dele é... E eu creio que Zaqueu, ele era cheio das suas angústias, cheio das suas aflições. E Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar ali, perto da sua casa, perto da sua quebrada ali. E Zaqueu sobe em cima de uma árvore, e Jesus passa e fala: Zaqueu, desce. Zaqueu desce. E Zaqueu desceu e falou: olha, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Aí aqueles fariseus, aqueles mestres da lei falaram: como você vai pousar na casa do Senhor, o soberano? O Senhor é soberano, vai pousar na casa de um pecador, de um corrupto. Mas o Senhor Jesus, ele contextualizou a sua vida para ajudar todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não importa qual é o tipo do seu cansaço, Jesus, ele tem vida, e vida plena, vida com abundância, através da mentalidade do Espírito Santo do Senhor. E Jesus vai lá para a casa de Zaqueu, e Zaqueu fala assim: olha, mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu foi salvo. Zaqueu, ele recebeu a mentalidade do Espírito Santo de Deus.
Deus não levou uma cesta básica para Zaqueu, porque essa não era a necessidade de Zaqueu. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração de Zaqueu. O Senhor Jesus conhecia a aflição de Zaqueu. E houve salvação, porque a mentalidade da vida de Zaqueu mudou. A mentalidade da vida de Zaqueu agora é o Espírito. É a mentalidade do Espírito Santo do Senhor. E ele falou ao Senhor: de toda a minha riqueza, metade eu vou distribuir aos pobres. Sabe por que Cristo faz isso? Porque Ele é subversivo. Porque aquele que aceita Cristo não permanece impassivo ou indiferente com a dor do próximo. Aquele que começa a receber a mentalidade do Senhor Jesus, ele se incomoda, não consigo mais, mas com a dor do próximo. Olha a vida de Zaqueu, um homem que estava desesperado para encontrar Jesus. Estava desesperado para encontrar Jesus. A partir do momento que ele recebeu a mentalidade do Espírito Santo do Senhor, a partir do momento que ele recebeu a salvação de Cristo, ele não conseguiu mais olhar a dor do próximo. Ele parou de olhar para si mesmo e começou a olhar para a dor do próximo. Porque quando nós colocamos a mentalidade de óculos e a nossa chave hermenêutica começa a ser Cristo, tudo aquilo que nós olhamos e pensamos e andamos, aonde estamos pensando no reino do Senhor. E olhamos uma pessoa sofrendo, o nosso coração se entristece. E isso aconteceu com Zaqueu. Ele falou: vou distribuir minha riqueza para alguns pobres. E todas aquelas pessoas que eu feri, aquelas pessoas que eu machuquei, eu vou ter com elas e vou restituí-las. Porque Cristo é subversivo. Cristo ele vai contra todo tipo de injustiça, todo tipo de opressão, todo tipo de autoritarismo, de todo tipo de soberba, de toda a verdade absoluta. Se você olhar para uma pessoa e encontrar uma galera assim, autoritária, soberba, dona da verdade, santo demais, você pode ter a certeza que Cristo não está ali. Ainda não encontrou a mentalidade do Espírito Santo. Porque não consegue olhar a dor do próximo, a angústia do próximo. Não entendeu ainda a graça de Deus. Porque quando nós temos a mentalidade do Espírito Santo de Deus, o nosso coração é cheio de graça. O nosso coração é cheio de graça. E a graça, quando é para nós, ela é tremenda. Oh, como eu gosto e amo de receber a graça e a misericórdia do Senhor. Mas quando é para o outro, nós queremos a vingança. Lembra do texto base desse mês? Lucas capítulo 4, versículo 14, quando Jesus ele pega o rolo da Torá e começa a ler ali na sinagoga. E ele traz o que? Ele lê somente as boas novas. Ele somente lê as boas novas. Porque aquele que está com a mentalidade em Cristo, aquele que está pensando em Cristo, ele só fala de boas novas, de coisas boas, de vida. Mas quando Jesus ele parou de ler ali somente as boas novas de Isaías, capítulo 61, os fariseus, mestres da lei, ficaram loucos com Jesus, ficaram doidos com Jesus. Cadê o texto da vingança? Cadê o texto da morte, onde o Senhor ia entrar com a espada? E eles pensaram no seu coração ainda de jogar Jesus de um precipício. Essa era a estratégia ainda para fazer com Jesus. Porque eles conheciam a lei, eles faziam tudo certo, mas não tinham sua mentalidade no Espírito Santo do Senhor.
Então eles queriam a vingança, eles queriam o texto da vingança, onde o Senhor ia descer com a vingança. Mas Jesus, ele já trouxe um caminho possível, a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Porque nós lemos em Romanos, o texto que nós lemos nessa noite. Mas se o Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. O nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito Santo de Deus está vivo dentro de nós. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Jesus, ele trouxe um caminho possível para nós. Um caminho de alegria, de paz. A utopia de Jesus era que todos nós vivêssemos com a vida, com o reino. E quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele encontrou com os discípulos e falou: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus, ele está conosco todos os dias. Ele trouxe o seu reino para nós vivermos aqui. Um reino de igualdade, de justiça, de solidariedade, de paz. Se você olha para uma pessoa, uma mãe que perdeu seu filho, morto pela polícia, e acha que bandido bom é bandido morto, você não tem a mentalidade de Cristo. Porque você não se comove com a dor daquela mulher, daquela mãe, daquela família. Porque a graça é só para você. A graça não é para o outro. A graça é só para os seus pecados. Porque nós sabemos lidar com a graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo a graça do Senhor Jesus. Mas para os meus pecados, a graça ela é bem-vinda. Mas para o pecado do outro, queremos vingança, queremos justiça. Porque ele era bandido, ele tinha que morrer mesmo. A graça para aquela família não serve. Para aquelas pessoas só serve a vingança. A graça é para mim, para você, para todos. Porque o amor do Senhor é para todos. Porque a misericórdia do Senhor é para todos. Porque a mesa do Senhor é para todos, todos e todas. Nada nos separa do amor de Cristo. O seu pecado não vai separar você do amor de Cristo. Nada. O seu erro pode separar eu de você pela minha ignorância, pela minha falta de sensibilidade da graça do Senhor. Mas do Senhor nada separa. Porque essa graça é maravilhosa. Esse amor é tremendo. Ele é infinito. Por isso que ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos enviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor, ele acolhe nós com os seus braços, no seu coração, e fala: queridos, a minha graça te basta,
A minha graça é para você. Ela é derramada em nossas vidas. Para concluir, temos que reconhecer por nós mesmos, nós não conseguimos ser salvos. Por nós mesmos nós não conseguimos. Só temos esse direito pela cruz do Calvário, pelo seu amor. Porque nossa mentalidade é morte, mas Cristo é a vida. E Ele vem nos salvar com seu amor e cruz. Então uma salvação integral, ela está dentro do seu coração e nem da sua mente. Não somente na sua consciência, porque nós temos consciência de tudo, porque o mundo é globalizado. Eu tenho a consciência, se eu colocar esse copo aqui muito perto, ele vai cair. Nós temos a consciência do bem e do mal. Mas a sua mentalidade, ela está ligada em você ou ela está ligada em Cristo? Porque se Cristo está em você, a vida, nós produzimos vidas. Sabe por quê? Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. O Espírito do Senhor Jesus que traz vida e boa nova aos pobres, vem estar sobre mim e sobre você. E aonde nós estivermos, a luz do Senhor Jesus venha brilhar. Que o nosso corpo não venha tomar frente da nossa vida, mas o Espírito do Senhor, a mentalidade do Senhor venha tomar conta da nossa vida. Mesmo que passamos por dias angustiantes, dias difíceis, dias de tribulações, dia que o nosso coração se aperta, o Senhor Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. E que nós venhamos ser capazes de olhar todos e todas com o olhar de Cristo, com a chave hermenêutica de Cristo, não somente para a nossa vida, ou para estudar a palavra do Senhor, mas por onde nós formos e andarmos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, nós vamos ter o olhar de Cristo, como Paulo teve. Essa é a salvação integral. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.